Passamos então ao engenheiro Rui Almeida, que é conhecido de todos nós, já trabalhou também na altura ANPC, no Comando Nacional, fomos camaradas. Infelizmente tivemos a oportunidade de estar mais juntos em 2006, quando foi do incêndio de Famalicão da Serra, sim, em que tivemos 6 vítimas mortais. Atualmente desempenha as funções de Comandante Nacional da Força de Sapadores Bombeiros Florestais e vai falar-nos de consolidação e rescaldo. Muito obrigado, por favor. muito obrigado. Primeiro que tudo agradecer o convite que nos foi endereçado, a mim e ao ICNF, por estarmos presentes neste seminário, e dizer-vos já de antemão que estamos com um problema, deixámos o rescaldo para a parte final, portanto viemos do almoço, agora estamos cansados, vamos ter que fazer aqui um bocadinho de rescaldo e portanto vai ser difícil, portanto vamos tentar ver como é que vamos solucionar este problema. Primeira coisa, porque é que é necessário ações de rescaldo? Porque é que é necessário ações de consolidação? Primeiro que tudo, porque sem essa fase aumentamos exponencialmente a possibilidade de reacendimento ou reativações. Portanto, é por causa disto que nós temos que fazer rescaldo. Só para vocês terem uma ideia do impacto que isto tem, não fazermos estas ações ou fazermos de forma incompleta, dá origem a isto. Os reacendimentos no decênio 2013-2022 foram a segunda causa a partir da qual resultou a maior área ardida. Está bem? Isto em termos percentuais corresponde a cerca de 14% da área ardida total e corresponde a 150 mil hectares num total de 1.200.000 hectares ardidos durante este decênio. Portanto, a questão dos reacendimentos resulta de uma ação de não rescaldo ou de um rescaldo menos, ou de uma consolidação menos eficaz. Está bem? Portanto, temos estas coisas. Mas há um outro impacto que está a branco e que nós temos muito pouco conhecimento, que é um segundo impacto que não tem tanto a ver com os reacendimentos. Nós, nos reacendimentos, já demos passos efetivos, já estamos a caminhar. Agora aqui há o impacto das reativações. Portanto, são duas coisas diferentes. Nós não sabemos o que é que se está a passar e não existe informação organizada sobre esta matéria. Tá bem? Portanto, vamos ter que trabalhar na organização da informação para sabermos como é que vamos lidar com este problema. Para vocês terem uma ideia, a estimativa dos impactos, só o impacto da reativação do incêndio da Serra da Estrela do ano passado representa 10% da área ardida. Portanto, é possível que nas reativações nós tenhamos um impacto em termos de área muito substancial relativamente aos reacendimentos. Tá bem? Mas não sabemos. Então, porquê é que é preciso trabalhar isto? Tá bom? Porque os reacendimentos e a reativação são mais complicados de distinguir. Porquê é que eles são mais complicados de distinguir? Porque é que nós temos até algum sucesso no combate primeira intervenção, temos sucesso, provavelmente com algum menor impacto, na questão do ataque ampliado, mas depois temos insucesso nesta parte. Primeiro porque envolvente local ao reacendimento ou à reativação tem maior tempo de secagem dos combustíveis verdes e dos combustíveis mortos, dos combustíveis vivos e dos combustíveis mortos. O alerta do reacendimento e a reativação é menos preciso em termos horários e em termos de localização. Se nós pedimos a um posto de vigia para nos dar o sítio correto onde está a acontecer um reacendimento, ele vai ficar baralhado porque não sabe se aquilo está dentro da área queimada, se não está dentro da área queimada. Se é uma bolsa, se não é uma bolsa. Temos sempre dúvidas. Se aquilo é perímetro, se é uma bolsa interna. Os locais dos reacendimentos e reativações surgem mais frequentemente nos pontos de abertura dos incêndios. Quer dizer que já foi falado aqui, os pontos de abertura estão escondidos. Estão muitas vezes em sítios orográficos onde nós não temos visibilidade para esses pontos e o sucesso da intervenção é menor. Portanto, temos menor taxa de sucesso nisto. Temos que voltar agora um bocadinho atrás. O que é um reacendimento? E, portanto, está aqui o conceito. É uma nova ocorrência que tem início no perímetro da área ardida, afetada por um incêndio recente, que foi considerado extinto, ou seja, que todos os meios já não estavam naquele teatro de operações, já não tinha meios no teatro de operações. Portanto, aquela área já não tinha gente a fazer a combate, não tinha gente a fazer vigilância, não tinha gente a fazer rescaldo, e há um reacendimento naquela área. Qual é o conceito de reativação? É uma alteração de um setor ou da totalidade do perímetro do incêndio rural de um estado de rescaldo para não dominado. Portanto, aí nós temos meios no teatro de operações. Portanto, são duas realidades aqui diferentes, é só para assentarmos nestes conceitos. O
O que é preciso para extinguir um incêndio considerado extinto ou em vigilância? E o que é preciso para um incêndio considerado extinto em vigilância? Reacender ou reativar. O que é que tem que acontecer ali no meio? E basicamente a primeira coisa é esta: existirem pontos quentes no perímetro. Nós já falámos aqui, penso que foi consigo que falou nos pontos quentes. Tem que existir continuidade entre os combustíveis extintos e os combustíveis verdes, está bem? Subterrâneos ou aéreos, mas tem que haver continuidade. Tem que existir área verde na continuidade do perímetro do incêndio, existirem zonas de material em combustão dentro do perímetro do incêndio que permitam projeções para a zona verde. Também nos acontecem estas situações. Portanto, não é só preciso uma situação de contacto físico, pode haver projeções de dentro do perímetro para fora e existir material rolante com partes incandescentes na periferia do incêndio. Portanto, estas são as sequências daquilo que é necessário existir. Vamos só ver agora, passar aqui um bocadinho em revista do que é que são estes conceitos. O que é o conceito de ponto quente? Trata-se de uma fonte de calor com proveniência do incêndio que pode ter uma combustão viva, quando se desenvolve à superfície, com ou sem chama, podendo também o ponto quente desenvolver-se no combustível subterrâneo através de uma combustão lenta, não sendo por isso visível. E, portanto, este é o conceito que nós temos de ponto quente. É isto que nós temos que ir à procura, num teatro de operações. Agora, vamos fazer isto num incêndio que teve 20 metros quadrados. Pequenino. Não é? Ardeu ali um cantinho. A gente visualmente vê, sente. Agora vamos fazer isto num incêndio que tem de perímetro 44 km. São duas coisas diferentes, dois mundos diferentes, duas realidades diferentes. E, portanto, vamos ter que pensar agora como é que vamos organizar isto. São mais alguns conceitos de identificação dos pontos quentes. Há aqui informação que nos surge passado algum tempo do ponto quente e há informação que nos surge imediatamente quando o ponto quente começa a surgir. Portanto, ali temos mais tempo à extinção da chama no local, menos tempo à extinção da chama do local. Os de baixo aparecem mais rapidamente do que os de cima. Não é? Os de cima demoram algum tempo, até porque têm a ver, são indícios que nos levam, que muitas vezes utilizam-se os insetos, para a proximidade dos insetos para nos identificar pontos quentes. Portanto, são estes é a concentração de insetos, solos com pequenos orifícios, madeira das árvores com insetos xilófagos, fumarolas subterrâneas, cinza branca, manchas negras e calcinação do solo. São aqui algumas coisas. Vamos ver algumas fotografias destas situações. Portanto, fumarolas, calcinações ali embaixo, outra vez calcinações e cinza branca já a aparecer, manchas negras. Portanto, tudo isto são imagens do que é um ponto quente. Como é que nós podemos identificar um ponto quente? Vou voltar aqui atrás. Este é o mais frequente. É aquele que nós identificamos imediatamente num teatro de operações. Isto é um ponto quente. Desde que tenha, nós não vemos bem na fotografia, desde que tenha continuidade de verde na proximidade do ponto quente. Se não, é um pedaço que está ainda em combustão lenta, geralmente no interior de uma mancha, que não representa perigo. Vou dar o salto agora para a frente. Bem, mais alguns indícios, mais algumas fotografias. Então, qual a regra, qual, chamemos-lhe procedimento, entre aspas, para identificar pontos quentes? Isto são meia dúzia deles. Visualmente, identificação de chama ou fumarolas na continuidade da zona verde. Portanto, isto é o primeiro indício que temos um ponto quente. Muitas vezes temos pontos quentes já em combustão. Apanhamos isto nos incêndios. Já temos aquilo dado como o perímetro que estava delimitado, estamos em vigilância e de repente há isto. Está bem? Vamos ver como é que elas se formam. Segundo, outra forma de identificação de pontos quentes. Diferenciar as alterações de temperatura e a maneira mais usual é sentirmos essas diferenças de temperatura com a mão, através da aproximação ao solo, nos materiais que possam indiciar a emissão de calor, tendo sempre o devido cuidado de evitar queimaduras. Está bem? Portanto, temos que tirar a luva, temos que o sentir, temos que verificar no terreno. E agora, a partir daqui, estes dois são os mais importantes, são as ferramentas mais rápidas. A partir daqui entramos no mundo tecnológico, está bem? Que pode estar ou não estar disponível. Está bem? Primeiro, uso de câmaras térmicas, câmaras de infravermelhos. Apresentou umas imagens de câmaras térmicas colocadas num drone. Nós temos essas imagens, as imagens do Oscar, portanto, da FEB
do FEB Monitorização associado ao FEB Monitorização, temos informação de pontos quentes que foram desenvolvidas para analisarmos a informação, a evolução do incêndio, mas podemos usar também, neste momento em que entramos no rescaldo, utilizarmos estas imagens para identificação dos pontos quentes nas situações de escala. Está bem? Portanto, já estamos a sair de uma situação de pormenor, a primeira visualmente, a segunda sentirmos, a terceira já temos um afastamento, que é uma câmara que já nos permite algum afastamento, e agora temos o avião que já tem outra escala e vamos passar para a última escala. Eu trabalho muito com isto, vejo muitas vezes esta informação, por cada incêndio onde tenho elementos a trabalho, estou constantemente a verificar esta informação de satélite para verificar pontos quentes. Não é? Portanto, isto é muito importante para uma situação de escala. Essencialmente, nós trabalhamos já em incêndios de grande amplitude, portanto, as equipas da Força estão preferencialmente a ser empenhadas em ataque ampliado e, portanto, é importante que se saiba o efeito do trabalho que eles estão a fazer, se há ou não efeito na alteração destes posicionamentos. Portanto, isto já serve tal para aquelas situações em que temos, às vezes, situações de quilómetros, que nos pode dar já uma primeira aproximação a saber quais são os pontos quentes. Portanto, para isto é importante começarmos a pensar no planeamento da intervenção. O primeiro aspecto, e é um aspecto essencial disto, é o ponto ou a zona quente está visível e existem recursos para atuar. Portanto, se existem recursos para atuar, esses recursos devem ser empenhados. Existem recursos para fazer uma verificação perimetral, existe informação de imagens, ou existe informação que reporta em pontos quentes, existe informação de análise de probabilidade indicando alta probabilidade de reacendimento. Isto é outra coisa. Não é? Portanto, os 3 primeiros são passos que a gente dá no decorrer do incêndio. O 4º passo é já só um passo que só é adaptado para a análise de reacendimentos. Nós estamos, neste momento, constantemente a reanalisar todos os incêndios para saber se tem elevada probabilidade de reacendimento, sim ou não. Está bem? Só aqui. Ups. Já está a andar. Ter atenção, isto também já foi falado, das brisas, essencialmente na situação de montanha, e, portanto, nós estamos num seminário sobre situações de montanha, e, portanto, é importante estes aspectos. Estas brisas fomentam muitas vezes estas situações de reacendimento e, portanto, temos estas situações e depois temos que planear as intervenções. Portanto, no planeamento das intervenções, temos o selecionar os recursos, atribuir as missões e a verificação do cumprimento da missão. Portanto, é a sequência normal do trabalho que nós temos que fazer. Primeiro, promove a extinção total da combustão no perímetro externo do incêndio rural ou de bolsas que possam promover projeções. Portanto, isto é o primeiro passo na atividade de eliminação de pontos quentes. Eliminação de vegetação sob a forma de faixa junto ao perímetro externo do incêndio rural. Portanto, isto é quebrarmos a continuidade e diminuição da temperatura. Portanto, isto são as três ferramentas que nós temos no trabalho que temos que fazer nestas ações. Vamos ver um bocadinho estas coisas. Como é que nós podemos fazer isto? Basicamente, com 4 técnicas. Portanto, temos aqui, são água, material sapador, maquinaria pesada e fogo técnico. Portanto, e estas são as técnicas básicas e que também se utilizam no combate. Vamos ver aqui, primeiro, procedimentos de rescaldo com água, os pontos quentes localizados junto ao perímetro da área ardida com combustível não ardido, aplicação de água pulverizada, aplicação simultânea de água com material sapador, portanto, movimentarmos ali aquela zona que está quente para fazermos a introdução da água. A pressão e o caudal da água devem ser baixos na sua aplicação. Misturar a terra com água rentabiliza e garante a sua eficácia. Portanto, isto é algumas regras básicas. Deixa-me só ver, deixo-vos ali um bocadinho enquanto estão ali os vídeos. Aqui no procedimento do rescaldo com material sapador, eliminar os pontos quentes localizados junto ao perímetro da área ardida com combustível não ardido têm que ser eliminados. Estabelecer a faixa de descontinuidade. Portanto, incêndios inferiores a 1 hectare, a faixa deve envolver todo o perímetro. Em incêndios superiores a 1 hectare, temos que entrar na questão da prioridade e do potencial de reativar ou reacender. E, portanto, aquela segunda parte
é agora aquilo que nós vamos trabalhar. E, portanto, no fundo, estão aqui algumas imagens e algum vídeo, um pequeno vídeo do trabalho destas ações. Há ali um pequeno lapso, deixo já essa nota. Este bombeiro deveria estar com luvas, porque este trabalho é para ser efetuado com todo o equipamento de proteção que usamos também no combate. Portanto, cá está um arrefecimento, baixa pressão de água, utilização de água no combate. E é este, basicamente, o trabalho. O primeiro trabalho é este trabalho de redução de temperatura. O segundo trabalho, separarmos aquela zona da continuidade do verde e, portanto, cá está a segunda fase do trabalho, que é criarmos uma faixa de descontinuidade entre a zona que tivemos, onde reduzimos a temperatura, e agora criarmos uma faixa de descontinuidade ao verde. Portanto, cá estão algumas imagens. Vamos dar o salto agora para a questão das máquinas. O Bruno já falou um bocadinho sobre esta questão das máquinas. A questão das máquinas tem aqui um conjunto de técnicas, não vou detalhar muito este trabalho. Há técnicas consoante estamos em trabalho noturno, há técnicas consoante estamos em trabalho diurno, há um conjunto de variabilidades nestas questões. Deixo só aqui alguns tópicos. A maquinaria pesada é usada na movimentação de vegetação não ardida e acumulada junto ao perímetro do incêndio rural, portanto isto é uma das funções que nós temos. A faixa de segurança deve ser o mais linear e acompanhar as descontinuidades de combustíveis existentes no terreno. Ou seja, nós devemos ser preguiçosos. Ou seja, não devemos, se nós pudermos usar faixas já existentes, se nós temos um caminho, fazemos a união ao caminho e fazemos o fecho pelo caminho. Se temos uma zona rochosa, utilizamos essa zona rochosa para fazer a descontinuidade. Portanto, nós devemos ser preguiçosos nesta atividade. Já falámos que o trabalho da maquinaria deve ser sempre acompanhado por equipas de apoio, não só no combate, como ele apresentou, mas também nesta área da consolidação e do rescaldo, e o trabalho da maquinaria pesada deve ser sempre ancorado, portanto, termos um ponto de ancoragem. Só aqui algumas fotografias para vermos alguns problemas do trabalho da máquina. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos um trabalho de máquina que aqui funcionou na proximidade do limite do incêndio, mas a partir deste ponto derivou para esta zona e acabou por não fechar a área. Está bem? Portanto, no fundo, o que é que nos acontece? Ficamos com uma grande mancha verde aqui, quer dizer que aqui deveria ter sido avaliado pelo operador ou pelo chefe de equipa se tínhamos ou não tínhamos condições, não sei se tínhamos, se não tínhamos, portanto, há de ter havido uma razão para nós fazermos, mas isto é um trabalho que não deve ser feito. Este aqui está um trabalho correto, portanto, percorreu-se o perímetro na proximidade do incêndio. Portanto, isto depois gera-nos problemas, porque a partir do momento em que haja aqui um ponto quente, ele vai se propagar e pode gerar tanta intensidade que ultrapassa esta faixa. Portanto, esta faixa tem que estar o mais próximo possível da zona verde. Como é lógico, isto tem alguns graus de dificuldade, muitas vezes por obstáculos que temos no terreno ou por trabalho noturno, que é uma das situações, quando estamos em rescaldo, uma das situações mais difíceis de sabermos onde é que está o verde, onde é que se separa o verde o verde do queimado. Cá está mais outra situação, e esta situação, essencialmente estas tipologias de situações, mais pequenas, não tão amplas como aquela que ali estava, devem ser complementadas com o quê? Com trabalho de fogo técnico. Está bem? Portanto, estas bolsas que ficam na proximidade da área devem ser fechadas depois com ações de fogo técnico. E, portanto, é nesta matéria que surge o apoio do fogo técnico, não tanto na queima daquelas áreas enormes como ali podem ter ficado. Portanto, nós temos que escolher bem as zonas onde vamos aplicar o fogo técnico e sabermos como é que nós vamos fazer esse fogo técnico. Eu estou quase a acabar. Deixar-vos só aqui algumas imagens. Isto já é um incêndio. Eu não sei bem a data deste incêndio, mas isto é um incêndio que decorria salvo erro, na zona de Arganil, provavelmente, não sei, não tenho bem a certeza disso, mas basicamente ele estava em combustão nesta área
Era um incêndio essencialmente topográfico, um incêndio de montanha, tipicamente de montanha, e basicamente a estratégia que foi seguida foi uma segmentação por bacia, em que se colocou as máquinas, estão aqui já aqui umas máquinas aqui a entrar, e portanto a ideia foi fechar esta comiada de modo a conter o incêndio dentro daquela bacia. A pergunta que eu vos faço é: onde é que vão ficar os pontos quentes deste incêndio? Este incêndio vai tender, da fase diurna, ele, como tem pouco vento, vai ser ascendente, vai ser topográfico. Durante a parte noturna, as brisas vão invertê-lo e vão pô-lo a descer. Portanto, onde é que vão ficar os pontos quentes aqui? Vamos ver agora a fase seguinte. Onde é que ficaram os pontos quentes? Um aqui, outro aqui, outro ali na linha d'água. Portanto, habituem-se, quando têm aquelas curvas de cotovelo, quando vocês vão no caminho de meia encosta e apanham as curvas de cotovelo, esses locais têm que ser verificados 2 e 3 vezes. Porque é que são esses os locais onde geralmente se dão os reacendimentos dos incêndios de montanha? Porque é nessas zonas que conflui a linha d'água, é nessas zonas que temos mais umidade de combustíveis, portanto, geralmente o fogo até se auto-extingue, ele chega ali e fica extinto naturalmente porque há mais teores de umidade, mas a carga de combustível também naqueles pontos é substancialmente maior. Alterando-se o regime de vento ou alterando-se o regime de umidade do teor de combustíveis, o que é que vai acontecer? Vai voltar a surgir a ignição e a partir dali temos incêndio outra vez. E aquele incêndio, se ele descer ao fundo do vale e estiver aqui nesta zona, o que é que ele vai fazer? Vai arrancar e vai comer outra bacia ao lado. Está bem? Portanto, onde é que nós precisamos de verificação? Não precisamos de verificação deste perímetro todo que está a ser gerado, precisamos ter atenção nestes pontos que são, geralmente em montanha, são pontos de acesso difícil. Está bem? E, portanto, depois do almoço, termos aqui uma ação de rescaldo onde temos que ir a um ponto destes, é chato, vai-nos obrigar aqui a uma ação musculada e geralmente nestes pontos é só com trabalho apiado é que nós temos este trabalho feito. E era tudo. Obrigado. Obrigado.